Menina encontra vestido branco, fantasma que a leva a um passado assombroso. Clara sempre foi uma jovem curiosa, com olhos que brilhavam como estrelas e um coração leve, mas cheio de perguntas. Em uma tarde chuvosa, ela decidiu explorar o sótão da antiga mansão da família, um lugar onde poeira e mistério se entrelaçavam. Assim que subiu as escadas rangentes, o cheiro de mofo e o som do vento parecendo sussurrar segredos antigos a envolveu. No meio de caixas empoeiradas e objetos esquecidos, algo brilhou. Clara se aproximou e seu coração parou. Um vestido branco, delicado e deslumbrante, estava pendurado em um cabide enferrujado. O tecido quase translúcido parecia flutuar, como se fosse feito de nuvens. Ao tocá-lo, uma onda arrepiante percorreu seu corpo. O ambiente ao seu redor girou, como se o tempo e espaço tivessem perdido o controle. Quando a escuridão se dissipou, Clara se viu em um cenário radicalmente diferente. Era um campo amplo, sob um céu avermelhado e ameaçador. Ela estava vestida com o vestido branco e ao seu redor rostos pálidos e preocupados a observavam. Clara percebeu que havia sido transportada para um passado sombrio. Uma época turbulenta cheia de sussurros e olhares desconfiados. Quem eram essas pessoas? O que tinham a ver com ela? Decidida a entender, Clara começou a caminhar pelas ruelas. A cada passo, sentia uma presença a segui-la, uma sombra familiar que a observava com intensidade. Era sua bisavó, uma mulher cuja história estava repleta de tragédias e amores proibidos, por onde a dor parecia se perpetuar. Clara não fazia ideia do peso que tinha ao se perder nos segredos familiares. Visões começaram a se formar diante dela, como janelas para o passado. Uma jovem apaixonada, seus olhos cheios de esperança, mas cercada por adversidades. Clara viu sua bisavó apaixonada por um homem de família inimiga. Suas mãos entrelaçadas em um juramento de amor. Mesmo sabendo que o destino poderia ser cruel, e sempre perto, a presença etérea estava lá. Um pesadelo em forma de espectro, tentando recuar Clara cada revelação, como se temesse que ela desvendasse verdades que deveriam ser enterradas. Agora, Clara enfrentava um dilema profundo. Seria certo mudar o curso da história, mesmo que isso salvasse sua bisavó? Ou deveria aceitar que tudo o que acontecera moldou sua família? A pressão aumentava e a sombra de sua bisavó se tornava cada vez mais opressiva. O futuro que Clara sempre conheceu começava a se desvanecer enquanto ela se aprofundava na história assassina de sua linhagem. Com um coração acelerado, Clara percebeu que cada escolha feita nesta nova realidade poderia ressoar nas gerações futuras. Ela estava quase pronta para fazer uma descoberta monumental, mas os ecos de advertências a faziam hesitar. O passado a esperava, e o que mais ela descobririam poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentiu um frio na barriga quando as visões começaram a dançar na sua mente. Mas algo a puxava adiante. A sombra de sua bisavó a seguia. De perto, seus olhos cheios de uma tristeza que Clara não conseguia compreender. O ambiente ao redor parecia estar vivo, pulsando com histórias não contadas. Cada passo a levava a um novo segredo, mas também a um novo perigo. Seu coração acelerava enquanto ela se perguntava: o que aconteceria se ela realmente tomasse uma decisão? Foi quando Clara viu uma porta ao final da rua, mal iluminada e coberta por musgo. O instinto de uma curiosidade incontrolável a incentivou a se aproximar. O som do vento sussurrava em seu ouvido, quase como um convite. Ao girar a maçaneta, uma onda de tristeza a invadiu. O que quer que estivesse lá dentro queria ser descoberto. Com um empurrão, a porta rangia ao abrir, revelando um pequeno quarto empoeirado. No centro, uma mesa antiga, coberta de papéis amarelados. Clara se aproximou e, ao tocar os documentos, um arrepio percorreu sua espinha. Eram cartas. Cartas amargas de amor e desgosto. Suas mãos tremiam enquanto desenrolava uma das folhas. Ao começar a ler, suas palavras dançavam nas páginas como fantasmas de promessas não cumpridas. Por que você não vem comigo? Eu não posso viver sem você, escreveu uma delas. O nome a fez congelar. Miguel. Miguel era o nome dela, o mesmo Miguel que Cláudia, sua bisavó, havia amado. Mas, ao que parecia, a história não acabava ali. Seguindo a leitura, outra frase capturou sua atenção. Se os nossos pais soubessem, não haveria perdão. Clara tinha certeza de que estava prestes a descobrir algo devastador. Desculpe, meu amor. Estou prometida a outro. O nó na garganta dela se apertou. Isso era mais do que apenas uma história de amor proibido. Isso era sobre traição, sobre segredos que não deveriam ser carregados. Clara respirou fundo, tentando processar a onda de emoções. Neste momento de revelação, uma sombra do lado de fora da porta chamou sua atenção. Ela se virou rapidamente e viu uma mulher, vestida com uma saia escura, cabelos longos e desgrenhados, com uma expressão de dor cravada no rosto. A mulher se aproximou, seus olhos refletindo um terror que fez Clara hesitar. Você não deveria estar aqui, ela disse, com uma voz quase inaudível. O que aquilo queria dizer? O que mais Clara teria que enfrentar? Antes que pudesse emitir qualquer palavra, a mulher estendeu a mão e, com um gesto rápido, cortou o ar. Clara sentiu um estalo. Foi como se as paredes ao redor começassem a tremer. Uma luz ofuscante surgiu ao redor do vestido que a envolvia, e instantaneamente ela foi puxada de volta para o campo, sob o céu avermelhado. Mas agora, tudo havia mudado. Os rostos que antes mostravam preocupação, agora exibiam um olhar diferente, um misto de alívio e desespero. Clara se deu conta de que não apenas havia voltado, mas que algo dentro dela se transformara. As memórias de sua bisavó a atormentavam, mas, mais do que isso, havia algo mais. Ela carregava o peso de uma responsabilidade que não entendia. Você não pode fazer isso.
gritou alguém que Clara não conhecia. Um homem de olhos escuros e profundos. Você não tem ideia do que está prestes a liberar. A advertência ecoou em sua mente. Um pânico crescente tomou conta dela. E que significava tudo isso? O que mais sua bisavó tinha escondido? Segredos de uma vida inteira estavam à solta. A cada momento, Clara entendia que a verdade poderia ser muito mais aterrorizante do que a mentira. As nuvens começaram a se aglomerar no céu, e a atmosfera pesou com uma tensão palpável. Clara sentiu como se estivesse em uma corda bamba entre o passado e o presente. Havia algo que ela precisava entender. Algo que poderia mudar tudo de uma vez por todas. O que sua bisavó estava tentando esconder? E quem era aquela mulher? A noite estava apenas começando. E Clara sentia que a verdadeira revelação ainda estava por vir. Clara sentiu seu coração acelerar. O homem de olhos escuros se aproximou ainda mais. Uma expressão de preocupação gravada em seu rosto. Você não sabe o que está fazendo. Repetiu, mas Clara já estava perdida em suas visões. Perguntas fervilhavam em sua mente. O que aquela mulher queria? E quem era ele, afinal? O céu avermelhado começou a se obscurecer. Nuvens se aglomeravam como se quisessem engolir o mundo. Clara tentou se afastar do homem, mas algo em seu olhar a prendeu. Ele parecia conhecer os segredos que ela ainda não havia desvendado. O peso no peito aumentou. E então, tudo aconteceu de uma vez. Uma explosão de luz surgiu ao lado dela, ofuscante e perturbadora. Clara se virou e viu a mulher de saia escura novamente. Mas algo estava diferente. A dor em seu olhar se transformou em uma fúria escondida. Você realmente pensa que pode mudar o passado? Ela gritou. E, num gesto súbito, a atmosfera se rompeu. Clara viu seu vestido branco brilhar intensamente, como se estivesse absorvendo a escuridão. Com o movimento de seus dedos, a mulher fez com que Clara sentisse uma onda de dor, uma conexão que a levou a um passado ainda mais sombrio. Ela viu flashes de rostos familiares, gritos abafados, promessas quebradas. E no centro disso tudo, um nome que ecoava em sua mente como um fantasma. Miguel. Sem aviso, o mundo ao seu redor começou a girar de novo. Clara fechou os olhos e, quando os abriu, estava em um lugar distinto. Era uma sala repleta de retratos antigos, cada um parecendo a observar sua vida. Mas no fundo, um pânico crescente crescia em seu peito. Havia algo errado. Olhando para o quadro na parede, Clara reconheceu o retrato de sua bisavó. Mas havia algo mais. O homem de olhos escuros lembrava um irmão? Primeiras impressões agora se tornavam tremores de revelações que não sabia se desejava enfrentar. Eu não sou quem você pensa que sou, a mulher sussurrou, sua voz ainda alta, mas agora carregada de um peso profundo. Sou Cláudia também, mas não sou apenas sua bisavó. Sou a outra parte dela. A revelação a atingiu como uma tempestade. Clara piscou, tentando processar a ideia. Havia duas Cláudias? Ou era um jogo de memórias? Como poderia isso ser possível? E o que acontecera com a amada de sua bisavó? O nome Miguel foge de sua mente. Ele não poderia ser o que Clara imaginava. Não daquele jeito. Você precisa saber a verdade. A verdade que se escondeu há por gerações. O homem, ainda próximo, disse que Clara estava mais perto do que pensava. Mas as palavras se tornaram distantes, puxados para um segredo que poderia desmoronar todo o mundo que conhecia. Miguel foi um traidor.
mas não por sua escolha. As palavras reverberam e Clara sentiu um nó na garganta. Eles só souberam a verdade quando era tarde demais. Antes que ela pudesse fazer uma pergunta, o piso abaixo começou a vibrar. A sala tremeu. E Clara sentiu uma força estranha puxando-a para o chão. Sem saber o que fazer, ela tentou se agarrar a algo, mas tudo começou a desmoronar ao seu redor. Os retratos caíam e a verdade parecia se despedaçar junto com eles. A dor no peito a impediu de respirar. Ela não conseguia distinguir se as sombras eram reais ou apenas ilusões de sua mente. O último pedaço do quadro de Cláudia ruiu, revelando uma carta emoldurada, com a mesma caligrafia que havia lido de sótão. O papel começou a queimar, e uma imagem surgiu em meio à fumaça. Fora a face do homem que estava ali, agora nítido, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Você precisa decidir, Clara, ele gritou. Mas a única resposta que ecoou foi o baque do silêncio. Então, tudo parou. Clara ficou suspensa entre o passado e o presente. Uma tempestade em seu coração. O passado nunca foi tão próximo. E a verdade estava tão perto quanto a sombra da sua própria bisavó. O que mais estava se escondendo na escuridão? E quem realmente era Miguel? A noite estava longe de terminar. E Clara sabia que no centro do turbilhão havia algo ainda mais devastador. Algo que mudaria para sempre a história da sua família. Clara estava suspensa entre o passado e o presente. Um turbilhão de emoções a envolvia. As sombras dançavam ao seu redor. E a mulher que tinha se apresentado como sua bisavó, Cláudia, parecia carregar um peso ainda maior. Clara não sabia o que pensar, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era palpável. De repente, um ruído ensurdecedor rompeu o silêncio. Um estrondo vindo do chão fez a sala vibrar. Os retratos nas paredes balançavam e Clara mal teve tempo de se equilibrar. O que foi isso? Murmurou. Mas a pergunta ficou presa na garganta. O homem de olhos escuros, que parecia saber de tudo, gritou: Precisamos sair daqui agora! Antes que Clara pudesse protestar, a atmosfera mudou. Uma onda de energia percorreu o ar, como se a sala estivesse se reconfigurando. O chão tremeu e as paredes começaram a se desfazer em um turbilhão de luz e cor. Clara sentiu seu corpo ser puxado para a frente. E numa fração de segundo, tudo escureceu. E então houve uma explosão brilhante. Quando a luz se dissipou, Clara estava em um novo lugar. Um cemitério antigo, cheio de lápides, cobertas de musgo e sombras. O céu estava nublado. E um vento gélido fez com que arrepio percorresse sua espinha. Ao redor, rostos familiares a encaravam. Mas havia algo estranho. Eles estavam lá, mas não pareciam ser exatamente eles. Clara percebeu que as expressões eram desconfiadas, angustiadas. Então, o homem de olhos escuros apareceu rapidamente ao seu lado, ofegante. Você não deveria ter vindo aqui, disse com a voz trêmula. Clara olhou ao redor. O que estava acontecendo? O que era aquele cemitério? E quem eram aquelas pessoas? Clara! Chamou uma voz conhecida. Era sua mãe, com lágrimas nos olhos, a passos apressados. Você não pode estar aqui! O desespero em sua expressão fez o coração de Clara acelerar. Mãe, o que está acontecendo?
Mas antes que pudesse terminar, o homem interrompeu. O que ela não sabe é que não é a primeira vez que você se vê envolvida nisso tudo. O destino dele e o seu estão entrelaçados de uma maneira que você não pode imaginar. A revelação jogou Clara em um abismo de confusão. De quem você está falando? Ela perguntava, a confusão crescendo. E então, ao se virar, Clara viu. O nome gravado nas lápides era um eco devastador, Miguel. Mas não era apenas o Miguel que ela conhecia, mas um outro. O Miguel que era um traidor, que estava diretamente ligado a tudo que havia testemunhado. A mulher de saia escura surgiu novamente nas sombras, com expressões que refletiam dor e raiva. Você acha que sabe a verdade? Não sabe nada. Miguel não é quem você pensa que é. A cada palavra, a tensão aumentava. Clara ficou paralisada. Como assim? E qual era o papel dela nesse emaranhado de segredos? Um grito cortou o ar. Outra pessoa havia se aproximado. Um homem que parecia estar lutando com uma angústia imensa. Ele se virou na direção de Clara com um olhar de desespero. Você precisa entender. Não podemos deixar isso acontecer de novo. A história se repetirá se você não agir agora. O pânico tomou conta de Clara. O que ela deveria fazer? Mudou o curso de sua família. Mas a que custo? E de repente, tudo girou mais uma vez. Com um estalo, tudo se apagou. Clara se viu de volta ao campo sob o céu avermelhado, agora com uma sensação de urgência que nunca havia sentido antes. O que era real? E quem eram de fato aquelas pessoas? Enquanto as vozes continuavam ecoando em sua mente, ela percebeu. A verdade que atingia seu coração poderia ser mais devastadora do que qualquer pesadelo. A linha entre amor e traição nunca foi tão tênue. E tudo o que ela realmente queria era encontrar uma resposta para as perguntas que a atormentavam. Lutar como uma boneca de cordas, ela percebeu que estava prestes a desbravar uma realidade que poderia destruir. Todos os laços se conhecia. O passado havia se revelado em suas sombras. Mas que sombra esperava no futuro? Clara estava sob o céu avermelhado, com a sensação de que a verdade que tanto procurava estava prestes a desmoronar ao seu redor. O mistério das lápides, do Miguel e da mulher de saia escura pairava no ar, carregando um peso insuportável. O homem de olhos escuros parecia perceber a intensidade do momento, tentando segurar seu olhar. Você precisa entender, Clara! Sua voz era um sussurro urgente. O que você faz agora pode destruir tudo. Mas antes que ela pudesse processar suas palavras, um vento cortante soprou por entre as árvores do cemitério. Um som de ramos quebrando aumentou. Atenção! E algo nos olhos de Clara se iluminou com uma faísca de compreensão. Então, como se o tempo tivesse parado, uma figura surgiu entre as sombras. Era um homem alto, com uma expressão sombria, vestindo um terno escuro que parecia desvanecer na penumbra. Clara sentiu um frio na espinha quando reconheceu seu rosto. Era Miguel, mas não o Miguel que conhecia. Ele também estava mais envelhecido, marcado por cicatrizes visíveis que pareciam contar histórias de batalhas não vencidas. Você não pode estar aqui, disse ele, sua voz soando fraca e cheia de dor. Clara, saia enquanto ainda pode. Clara balançou a cabeça em incredulidade. O que aquele Miguel estava fazendo ali?
Você é real? O quê está acontecendo? O desespero em sua voz transbordava como um vidro prestes a quebrar. Oh, Clara, não é assim que as coisas funcionam! Exclamou a mulher de saia escura, seu tom pontuado por um desespero profundo. Eu avisei você que Miguel, ele não é quem você pensa que ele é. O tumulto no ar tornou-se palpável e a tensão apertou seu coração. Antes que pudéssemos compreender mais, o chão sob seus pés começou a tremer e as lápides se deslocaram, como se quisessem se abrir. Clara sentiu seu mundo desmoronar. A sombra da mulher revelou um sorriso torto. Não era um sorriso de conforto, mas sim de regozijo. Você quer saber a verdade? Ela disse, avançando. Eu sou parte dele, Clara! Uma parte que você nunca deveria descobrir. Do que você está falando? Clara lançou um olhar confuso entre os dois. O que ela tinha a ver com isso? E então tudo se tornou um borrão. O espaço ao redor pareceu se girar em uma espiral de luz e sombra. E de repente, Clara seguiu de volta na mansão, no sótão novamente. O vestido branco ainda estava pendurado, mas tudo estava diferente. À sua frente, em vez do eco do passado, uma caixa se destacou no chão. Clara se ajoelhou para abri-la, sentindo uma trepidação percorrer sua espinha. Estava cheia de cartas, mas não eram escritas à mão. Eram impressões digitais de alguém que havia deixado suas marcas com nomes familiares. Ela puxou uma folha e deu uma olhada. Eram relatos de anos sombrios, cartas datadas de muitas décadas. A verdade deve permanecer oculta, ou tudo estará perdido. Miguel não é um traidor. Ele é um protetor. Clara se sentiu tonta. Protetor? Múltiplas verdades estavam emergindo, quebrando a realidade que conhecia. Do que eram aquelas cartas? O homem de olhos escuros, a mulher de saia escura. Todos pareciam fazê-la deslizar dentro de um labirinto de mentiras. O que mais estava escondido? E antes que pudesse processar tudo, um grito ressoou ao fundo. Clara, não faça isso! Volte! Era sua mãe, uma figura nublada e distante. Você não sabe o que pode liberar. O conflito fervilhava. Em seu peito, a história da sua família estava se desdobrando como uma flor malévola, cheia de espinhos. E no instante em que suas mãos tocaram mais cartas, uma visão involuntária lhe ocorreu. O Miguel de suas memórias, se fundindo com aquele homem das sombras, sem ser capaz de distinguir os traços do amor e da traição. Clara percebeu que a resposta que buscava poderia ser mais horrenda do que imaginava. O passado, a família, a história, tudo estava prestes a se chocar com uma verdade implacável. O chão tremeu novamente, mas desta vez com um eco explosivo que varreu o sótão. Clara, com o coração palpitando, olhou ao redor, se perguntando qual seria o próximo passo. A pergunta martelava em sua mente: quem realmente era Miguel? E assim, diante da incerteza, tudo começou a se desvanecer. O fio da verdade estava além do que seus olhos podiam ver, e a noite ainda guardava segredos a serem revelados. Clara estava de joelhos, segurando as cartas em suas mãos, o coração acelerado como um tambor. O ambiente ao redor estava em chamas, mas era uma chama invisível que ardia dentro dela. As palavras na folha começavam a se confundir. Ela tentava entender o que estava acontecendo, mas cada respiração a deixava mais confusa. E então algo mudou. Um grito ecoou da direção do sótão, cortando o ar como uma faca. Clara, não!
Era a voz de sua mãe, estridente e cheia de desespero. Clara levantou a cabeça, os olhos arregalados, e viu a silhueta de sua mãe na escada, os cabelos desgrenhados e o rosto pálido. Um golpe de terror atravessou seu peito. O que sua mãe fazia ali? Tudo girou e, sem pensar, Clara correu em direção a ela. Mãe, o que você está fazendo aqui? O tom era de urgência. Mas sua mãe estava paralisada, com os olhos arregalados, como se estivesse vendo um fantasma. Clara, você não entende. É um engano. Tudo é um engano. Naquele momento, a sala começou a tremer de novo. As paredes pulsavam, como se o lugar tivesse vida própria. Clara olhou para o lado e viu o homem. De olhos escuros, agora em sua frente, sua expressão entre preocupação e pavor. Precisamos sair daqui! Agora! Ele estendeu a mão, mas antes que pudesse tocá-la, a sombra da mulher de saia escura se ergueu, ocupando o espaço. Vocês não podem intervir! Ela gritou, e seu olhar ardia com uma intensidade que fez Clara hesitar. Um silêncio mortal tomou conta, e a tensão estava em cada canto. A verdade precisa ser revelada, e você, Clara, é a chave para isso. O chão continuou a tremer, e as cartas que Clara segurava começaram a brilhar, ofuscando tudo ao seu redor. Então, declaração inesperada cortou a atmosfera. Miguel não é um traidor. Ele é o seu pai. O choque se espalhou. Clara como um raio. Ela ficou paralisada. O quê? Sua voz saiu quase como um sussurro. A confusão tomou conta dela um turbilhão. Ele nunca traiu sua bisavó. Ele foi forçado a se separar dela. A mulher avançou, seu olhar se intensificando. Ele é parte de uma linhagem protegida, destinada a proteger você. Clara estava atordoada. Sua cabeça girava. Pedaços de suas memórias começaram a se encaixar de forma dolorosa. A voz falhando. Meu pai? Como? E nesse momento, a conexão a atingiu como um golpe. Lembranças de um homem, sorrisos escondidos e segredos de família que nunca havia compreendido. Aquelas cartas, a dor, as promessas não cumpridas. Tudo começou a fazer sentido. Enquanto Clara se perguntava se sua vida tinha sido construída em bases de mentiras. O homem de olhos escuros olhou para a mulher e seu rosto se transformou em uma máscara de malícia. Você não deveria ter revelado isso, Cláudia! E então, como se o próprio ar estivesse se despedaçando, a mulher gritou. Você não entende! Ela precisa saber para não repetir os erros! Com um movimento brusco, a sala pareceu distorcer e Clara sentiu algo se rompendo dentro dela. Pedaços de sua verdade passada e presente estavam se despedaçando. As paredes estalaram. No fundo, seu coração disparado concluiu que a verdade era mais aterradora do que a mentira. O chão abaixo dela parecia se abrir em um abismo. Poderia sua vida se basear em uma mentira tão devastadora? Clara sentiu suas forças se esvaírem. O que está acontecendo? Mas não havia tempo para respostas. Tudo começou a desvanecer e Clara foi puxada para uma nova dimensão. Ela se viu em um lugar desconhecido, transformando tudo ao seu redor. Clara! O grito ecoou de sua mãe, enquanto a escuridão a cercava, deixando-a perdida entre as sombras. Ela olhou para o vazio e a pergunta ressoou em sua mente. Quem realmente era ela? E qual era seu papel naquela teia de segredos? A cada instante, um novo mistério se apresentava e um desespero crescia, enquanto os laços familiares se desintegravam em algo impensável.
A noite estava recheada de segredos e Clara estava apostando tudo no desconhecido, prestes a descobrir que o peso da verdade poderia ser mais opressor do que qualquer mentira. O que mais estava à espreita na escuridão? Clara estava de volta na mansão, envolta na fumaça dos mistérios que a cercavam. O cheiro de mofo e poeira se misturava ao seu medo crescente. As cartas em suas mãos tremiam, e a revelação de que Miguel era seu pai a deixou em estado de choque. O tempo parecia escorregar entre seus dedos enquanto a verdade começava a se desdobrar. E no fundo, uma voz ecoava: "Você precisa saber a verdade. Não repita os erros." Mas que erros? O que havia acontecido naquela noite? Um estrondo interrompeu seus pensamentos, fazendo as paredes tremerem. Clara, a voz de sua mãe cortou o ar. Tudo ao redor estava mudando de novo, como um filme em meio a uma tempestade. Clara olhou para sua mãe, que agora parecia mais próxima, mas com expressões de dor e desespero. "Você não pode entender! Você não pode saber!" "Mas eu preciso entender!" gritou Clara, sua voz cheia de uma urgência que a aterrorizava. A cada palavra que trocava com a mãe, sentia que as peças do quebra-cabeça se afastavam. O homem de olhos escuros estava ao seu lado, mas mesmo ele parecia hesitar, seus olhos fitando a escuridão que se aproximava. "A verdade, Clara." "Você precisa decidir se está preparada para isso", disse. Mas o seu olhar transmitia algo que Clara não conseguia decifrar. E, de repente, a mulher de saia escura, Cláudia, estava entre elas, seu olhar feroz. "Você está errada, Clara! Se você descobrir tudo, não haverá retorno." Clara se sentiu presa entre aquelas duas mulheres, seus gritos ecoando, o chão trepidando sob seus pés. Então, sem aviso, uma tremenda explosão estourou no ar. Luz e sombras se chocaram numa dança grotesca. E Clara sentiu o corpo flutuar, como se estivesse sendo puxada por um imã. Uma dor aguda disparou em seu peito. Ela percebeu que seu coração palpitava na mesma batida do som ensurdecedor em torno dela. "Não, não! Não!" E, em meio ao caos, um grito rasgou a escuridão. Mas não era dela. Clara virou-se e viu Miguel, o Miguel, que estava perdido nas sombras de sua família. "Você não deveria estar aqui!" gritou. E nessa fração de segundo, o horror tomou conta de seus olhos. Sua expressão estava marcada, não apenas por dor, mas por algo mais profundo: a culpa. Uma culpa que Clara não conseguia compreender completamente. "Clara, fuja enquanto pode", disse ele. Mas as palavras morreram em seu caminho, e foi aí que tudo virou um turbilhão. As paredes da mansão começaram a se desfazer, revelando uma realidade alternativa. Uma história que Clara nunca poderia antecipar. As cartas que ela segurava começaram a arder em suas mãos, como se estivessem se queimando com cada segredo que revelavam. Em meio às chamas, uma imagem surgiu. Um retrato de Clara e um homem, ambos sorrindo na mesma praia onde crescera. Mas havia algo de errado nessa imagem. Tudo mudou quando a mulher de saia escura gritou: "Você é a culpa! A resposta das sombras!" O eco de sua voz reverberou, e Clara sentiu uma onda de pavor. Como assim? Aquela imagem confrontava-a como um espelho distorcido. E, ao olhar uma vez mais, viu a verdade.
Aquele homem ao seu lado não era um estranho. Era Miguel. E os dois, em sorrisos despreocupados, estavam juntos, entrelaçados. Explosões de lembranças assaltaram sua mente. Era como um filme sendo retido e jogado na tela. Clara se lembrou de algo que nunca pensou que seria verdade. Você é minha, minha! Mas a frase não chegou a se concretizar. Pare! Gritou sua mãe com desespero, mas as paredes estavam em ruínas. E a verdade agora estava exposta diante dos olhos de Clara, como uma ferida aberta. O peso da revelação a esmagava. Miguel não era só um traidor. Ele era a razão pela qual tudo aquilo havia acontecido. Porque a dor e a sombra se entrelaçavam em sua família. Você não pode dizer nada. Você não sabe. Sua mãe gritou em meio ao caos. Clara sentiu desmoronar. Ela não sabia em quem confiar. E no meio de tudo isso, a mulher na saia escura se aproximou. Sua expressão dorida se transformando em um sorriso triste. A verdade não deve ser escondida. Hoje, Clara, você vê o que nunca deveria ter visto. E com aquelas palavras, o chão abaixo dela se desfez. A consciência de Clara se diluiu no vazio. O que restou foi o eco de seus gritos, o peso de segredos devastadores e a sensação de que nada seria como antes. A última coisa que viu foi uma lufada de ar frio. E a pergunta ficou ressonando na escuridão. Quem realmente era ela? Clara estava presa na escuridão, em meio a chamas invisíveis que a envolviam. Sua mente girava como um furacão. As revelações sobre Miguel a esmagavam, e a confusão tomava conta. Ele é meu pai, repetiu em pensamento, tentando entender. Mas antes que pudesse processar tudo isso, uma presença inesperada surgiu ao seu lado. Clara! A voz cortante de sua avó ecoou na sala, cheia de desespero. Clara virou-se rapidamente, o coração disparando. Você não deve estar aqui. Você não entendeu o que está em jogo. A expressão em seu rosto era de puro pânico. Mãe, o que está acontecendo? O que você sabe? Clara sentiu um frio na barriga, desejando que tudo aquilo fosse um pesadelo. A mulher na saia escura esboçou um sorriso, um misto de pena e vingança. Você ainda não viu o verdadeiro horror. Clara, o passado não é apenas sua herança, é uma maldição. O chão continuou a tremer sob seus pés, como se estivesse prestes a rachar. Clara queria gritar, mas a voz da sua avó a cortou novamente. Saia! Corra! Você precisa sair de perto dele! Antes que pudesse entender, Miguel deu um passo à frente. Clara, você não precisa ter medo de mim. Eu sou seu pai e estou aqui para proteger você. A intensidade em seus olhos fez seu estômago revirar. Mas aquilo não fazia sentido. Como ele poderia ser um protetor se toda a história estava repleta de dor? O ciúme, o desprezo, tudo aquilo dançava em sua mente. E quando ela pensou que mais nada poderia acontecer, um grito estridente. Clara virou-se para ver sua mãe sendo puxada para trás por uma sombra escura, como se algo estivesse tentando arrastá-la para as profundezas da escuridão. A expressão na face de sua mãe se transformou em horror absoluto. Clara! Sua avó gritou, desesperada. A voz ecoava como um lamento. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Ajude-a! O desespero olhou diretamente em seus olhos, e Clara parecia estar em um estado de paralisia. O chão tremia e as cartas queimavam ainda mais intensamente em suas mãos.
E então, como um flash, tudo mudou. A sala se desfez e Clara foi arrastada para um ambiente completamente diferente. Elas estavam em um enorme salão iluminado, cheio de pessoas vestidas de maneira extravagante, rindo e dançando. Era uma festa, mas uma festa cercada de nuvens sombrias e olhares desconfiados. Ao olhar ao redor, Clara reconheceu algumas faces. Eram rostos da família que ela nunca havia conhecido, mas que também não eram estranhos. Você está em uma outra dimensão, sussurrou Miguel, seu tom grave. A verdade que você busca está aqui. Esses são os seus antepassados. No entanto, havia algo de errado. Um sentimento apavorante a envolveu quando percebeu que cada pessoa ali tinha uma aparência opressiva. Os sorrisos eram vazios, como se escondessem segredos. Clara, você precisa de coragem. Apenas uma escolha pode mudar seu destino. Um impulso a fez olhar para sua mãe, que agora estava de pé, mas com uma expressão distante. Mãe? E a resposta que recebeu a fez paralisar. Você nunca será livre, Clara. Alguns fardos não podem ser apagados. Antes que pudesse responder, uma explosão estourou no ar. As luzes da festa se apagaram e o ambiente mergulhou em escuridão absoluta. As risadas se transformaram em gritos e Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ela estava prestes a cair para o vazio. Mas uma mão a segurou. Era a mão de Miguel. Eu estou aqui, ele disse. Mas seus olhos mostravam uma tristeza que Clara não entendia. Eu sempre estarei aqui, mas o que você não sabe é que eu fui forçado a voltar. O passado quer se vingar. O horror tomou conta dela. Vingança? Sobre o que você está falando? Os ecos da festa se tornaram um turbilhão de vozes e gritos. Clara sentia a respiração falhar, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um borrão de luz e escuridão. E então a verdade bateu como um relâmpago. As vozes começaram a ressoar, e cada uma trazia palavras que Clara nunca quis ouvir. Você é a chave para a destruição. A revelação parecia preencher o espaço, e o pânico aumentava. Clara não conseguia acreditar no que estava ouvindo. As emoções a esmagavam. Mais uma vez, Clara se sentiu como um pequeno barco à deriva em meio a uma tempestade. Enquanto caía, envolvendo-se na escuridão, uma única ideia pairava em sua mente. O que eu realmente sou? A resposta se perdia nas sombras, e a confusão tornou-se sua única companheira. As consequências da nova revelação a deixaram sem fôlego. Que sombras mais estavam ocultas? E o que o futuro poderia esconder agora? Clara estava presa na escuridão, cercada pela confusão e revelações. O peso de Miguel é meu pai ecoava em sua mente. E a imagem da festa começava a desaparecer como fumaça. Ela se sentia perdida, caída em um abismo de incertezas. E então, enquanto o chão tremia sob seus pés, houve um estalo. Uma fenda enorme se abriu diante dela. E Clara não tinha tempo para pensar. A luz que brotou daquela fenda era ofuscante, quase como um sol em miniatura. Miguel agarrou sua mão, mas quando o fez, um tremor percorreu o corpo dele. O toque parecia mais frio do que de costume, como se a energia estivesse sendo drenada dele. Venha! Ele gritou, puxando-a para trás. Não se aproxime! Mas era tarde demais. Clara foi empurrada para a luz.
E antes que pudesse gritar, foi engolida pela claridade. No instante seguinte, ela estava em uma sala estranha. As paredes eram cobertas com retratos de pessoas desconhecidas. Estranhamente, cada um parecia observar sua presença com uma intensidade desconfortável. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. "O que está acontecendo?" murmurou. Mas ninguém respondeu. E então, no centro da sala, um espelho. Ele refletia algo que Clara não esperava. Sua própria imagem, mas distorcida. Em vez de seu reflexo, ela viu uma jovem de cabelos escuros e profundos olhos azuis. Clara se aproximou, sentindo os músculos do corpo se contraírem. Era uma mulher de beleza impressionante, mas havia algo sombrio em seu olhar. "Você chegou", a jovem falou, e sua voz era como um eco das profundezas. "Finalmente! Clara, o que você quer saber?" Clara hesitou, confusa e intrigada. "Quem é você?" "Eu sou você. Mas não do jeito que você pensa. Sou tudo o que você ignorou sobre sua linhagem. A verdade está mais perto do que imagina." Naquele momento, a verdade começou a desmoronar como uma casa de cartas. Uma sensação de pânico dominou Clara. Mas a imagem dela no espelho não era a única coisa que estava mudando. O ar ao redor começou a vibrar, e as sombras nas paredes pareciam se agitar em expectativa. "Eu não sou um traidor." Miguel apareceu atrás de Clara, seu olhar conturbado. "Eu sempre fui apenas um protetor, e por isso preciso que você me escute." Mas Clara estava focada no reflexo, mais intrigada pela figura sombria que a encarava. "Você precisa decidir, Clara." A jovem no espelho insistia. "As escolhas do passado não são apenas suas. Você é o que você escolhe ser. O peso do passado está prestes a se libertar." Nesse instante, a sala tremeu violentamente. O chão sob seus pés parecia estar se abrindo. Com um grito de terror, Clara girou-se e uma barreira invisível se rompeu. Uma onda de energia a atingiu, puxando-a para a fonte da luz. Clara sentiu tudo se acelerar, derrapando em sua linha do tempo. Visões surgiram como flashes. Ela segurando a mão de Miguel quando ainda era criança. Conversas silenciosas com sua mãe sobre um amor perdido. Foi um turbilhão de momentos apanhados em uma tempestade. Mas então, a imagem das cartas queimando surgiu novamente. E uma frase ecoou em seus ouvidos. "A verdade deve permanecer oculta, ou tudo estará perdido." Seu coração disparou com um novo entendimento. De repente, tudo fez sentido, e tudo se quebrou. O chão se iluminou e ela viu uma figura familiar na fenda. Era a jovem do espelho. Clara estava prestes a perguntar novamente quem ela era, mas a jovem a interrompeu. "Sou o que você tem medo de se tornar. A sombra de um legado que precisa ser superada." "Não, eu não posso ser isso." Clara sentiu a dor e a frustração. Mas a escolha é sua. A responsabilidade é sua. O culto do segredo está promovendo seu desmoronamento. Se não decidir agora, o futuro da sua família estará terminado. E antes que Clara pudesse reagir, a luz na sala explodiu com mais intensidade, consumindo tudo ao seu redor. Com um brilho intenso, Clara sentiu algo mudar dentro dela, como uma epifania sendo realizada. E na mesma fração de segundo, sua percepção do que sempre acreditou estava se despedaçando. Ela não sabia se deveria acreditar na jovem ou até mesmo em Miguel. A verdade estava mais próxima do que imaginava,
E antes que pudesse formular uma resposta, a sala se desfez. Um surto a empurrou para trás. As palavras da jovem ecoavam em sua mente. Se não decidir agora, tudo estará perdido. Clara se viu flutuando entre realidades e se perguntou quem ela realmente era. O que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo o que sabia para sempre. As trevas a cercavam, e antes que tudo se apagasse, um último gemido preventivo ecoou. Cuidado, Clara, a verdadeira escolha está prestes a ser feita. Clara estava em pé, em meio a um turbilhão de luz e sombras. A sala ao seu redor começou a girar, e as vozes das figuras familiares ecoavam em sua mente, misturando passado e presente. O espelho refletia uma imagem que ela mal conseguia reconhecer. Não era somente sobre quem Miguel era, mas sobre quem ela mesma se tornara. Clara, você precisa decidir agora! A voz de Miguel cortou o ar, recheada de desespero. Clara olhou para ele, seu coração disparado. Decidir sobre o quê? Ele parecia mais vulnerável, quase humano ao se permitir sentir medo. A verdade do legado que carregava se deslocava entre eles, como uma vela prestes a apagar. Você precisa enfrentar seus medos, Clara. A escuridão está perto. As palavras de Miguel a atingiram como uma rajada de vento. Clara sentiu o frio na espinha e a determinação começar a se formar. Mas eu não posso fazer isso sozinha! Sua voz saiu quase como um grito, ecoando por aquela sala estranha. Neste momento, a imagem da jovem no espelho piscou, como se quisesse se manifestar. Você não está sozinha, nem nunca esteve. A coragem sempre esteve dentro de você. As paredes começaram a pulsar e Clara sentiu a pressão aumentar. Com o coração na boca, ela finalmente entendeu. A escolha não era apenas dela, era de todo um legado. Clara respirou fundo. Uma faísca de esperança acendeu dentro dela. Então me mostre! Me mostre quem sou realmente! A luz explodiu com força, e a sala, até então escura, agora brilhava. O calor que emanava parecia envolvê-la como um abraço caloroso. E, de repente, tudo ficou claro. Miguel deu um passo adiante, a urgência em seu olhar, chamando sua atenção. Eu sou parte de você, Clara. A verdade do nosso amor não é a traição, mas a proteção que fiz em nome da nossa família. A voz da mulher em saia escura ecoou em sua mente. Você precisa decidir. Clara olhou para Miguel e, em um momento de clareza, decidiu. Sejamos verdadeiros, então. Vamos enfrentar tudo isso juntos. As paredes da sala começaram a se fechar, e Clara percebeu que aquela era a chance de quebrar o ciclo. Com a força de todas as gerações que vieram antes dela, ela ergueu a mão, enfrentando a própria sombra. Eu aceito o meu passado, aceito seus desafios. As palavras ressoaram, e o som se transformou em um grito de libertação. O som da escuridão se despedaçando encheu a sala. E Clara sentiu uma onda de energia ao seu redor. Tudo começou a brilhar intensamente. Os rostos familiares surgiam nas sombras, agora sorrindo. Ao olhar para o espelho, a jovem que antes lhe era estranha, agora era uma versão mais forte e determinada de si mesma. Então tudo se acalmou. Clara estava em uma clareira, o céu azul acima dela, como se tivesse emergido de um pesadelo. Ao seu lado, Miguel estava ali, não mais uma sombra do passado, mas um aliado.
Nós fizemos isso, ele murmurou, a expressão de alívio em seu rosto. Clara sorriu. No fundo, sabia que a jornada estava longe de terminar. Havia segredos que precisavam ser contados e dor que ainda precisava ser curada. Mas agora ela estava pronta, com Miguel ao seu lado e o peso do legado transformado em força. Eles poderiam enfrentar qualquer sombra. Porém, enquanto o sol se punha no horizonte, Clara sentiu uma premonição. A história da sua família ainda não terminara e um novo caminho se abria à sua frente. E agora, antes de você ir, eu preciso que você preste atenção. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de viver. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Este é o momento para demonstrar seu apoio de verdade e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo. A hora é agora.